os 12 discípulos. Percebe que aonde Jesus andava, sempre andava com os 12 discípulos de Jesus Cristo. Percebe que no meio desse percurso, Jesus agora relata em uma de situações, como de costume, Jesus ele se assentava à mesa com os seus discípulos, aonde estava chegando o momento da sua crucificação. Ali Jesus, em um momento, ele senta sobre a mesa, ali onde estava com ele os seus 12 discípulos, e Jesus ele fala bem claro, que um daqueles que estão colocando a mão sobre a mesa há de me trair. A Bíblia vai dizer que os discípulos começam a olhar um para o outro, começam a questionar a quem iria de trair a Jesus Cristo, sendo que aquele que iria de trair estava sobre a mesa. E é bem verdade que na nossa vida não é diferente. Por mais que eu e você estejamos em um ambiente profissional, sempre há alguém que há de se levantar contra tudo aquilo que você faz. Até mesmo não somente em sua vida, em sua área profissional, mas isso também acontece em sua área sentimental. Nunca será o seu marido perfeito para você. Nunca será a sua esposa perfeita para você. Também há de levantar pessoas em sua vida ministerial. Você nunca prega bem, você nunca canta bem, você nunca toca bem. Até mesmo aqueles que batem nas suas costas estão dizendo: Deus é na sua vida, mas por trás só tem te apunhalado, falando mentira, falando fofoca, até mesmo traindo. E é bem verdade que isso acontece nos dias de hoje. Percebe que naquele momento, enquanto Jesus ali conversava, dialogava com os seus discípulos, ainda Jesus olha para Pedro e diz: ei Pedro, tu me amas? Pedro ainda fala: eu te amo, Jesus. E Jesus insiste naquela pergunta até chegar o momento em que Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante, oh glória, tu vai me negar. Naquele momento Pedro ele se assusta, fica apavorado, porque ele tinha como Jesus a sua imagem ali, ou seja, ele é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque aonde Jesus tem operado os sinais, aonde Jesus tem curado, Pedro e os seus outros discípulos têm visto que Jesus tem operado. Mas uma coisa, meus irmãos, começamos a entender que o diabo ele usa as estratégias do inferno, o diabo ele usa as estratégias do macumbeiro, o diabo usa as estratégias do feiticeiro, o diabo usa as estratégias do mentiroso, o diabo usa as estratégias do fofoqueiro, o diabo usa as estratégias do mentiroso, o diabo usa as estratégias do falso, o diabo ele usa as estratégias daquele que quer te apunhalar, o diabo usa as estratégias daquele que quer lhe derrubar. E é bem verdade que naquele momento, Jesus estando aflito, Jesus estando angustiado, sabendo que naquele momento estava chegando o momento da crucificação. E uma coisa que me chama a atenção, que quando ali Jesus se levanta com os seus discípulos, vai até o Getsêmani, começa a orar, e uma coisa que me chama a atenção, Jesus estando ali aflito, ele orava e dizia: enquanto eu oro, fica aqui, porque aquele que vigia também ele ora, ou seja, vigiai e também orai. Enquanto Jesus orava, buscava, clamava, dizia: Senhor Deus, afaste de mim este cálice. E quando Jesus ele volta, olha para trás, encontra os seus discípulos adormecidos, e ele começa a dizer:
não é hora de dormir, desperta. Ou seja, no momento mais em que Jesus ali precisava, os discípulos adormeceram. E uma coisa que me chama tanta atenção, que naquela época era o momento em que estava chegando a Páscoa, e quando chegava a Páscoa, era solto alguém que estava preso. E é bem verdade, meus irmãos, que naquela época, estando ali um Barrabás, um preso, o povo havia se levantado contra Jesus Cristo, porque todos os magistrados, todos os doutores da lei, até mesmo Pilatos, tentava encontrar algo para incriminar Jesus Cristo. E como na cultura, naquela época, quando alguém era crucificado ou condenado à morte, colocava escrito por conta de sua condenação sobre a cabeça. E quando Jesus foi condenado à crucificação, colocou sobre a cabeça de Jesus o motivo da sua crucificação: o rei do judeu. Até mesmo na morte Jesus não deixou de ser rei. E uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, olha só, o diabo confrontava Jesus Cristo em todos os aspectos, em todos os momentos, tentava afligir, tentava agonizar cada vez mais Jesus Cristo. Até mesmo em um dos relatos de Lucas, vai dizer que sobre Jesus foi-se colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, e sobre aquela coroa começava a bater, dar marteladas, para que assim o ferisse a cabeça de Jesus. E até mesmo Jesus foi açoitado. E naquela época, meus irmãos, os açoites eram de aproximadamente 39 achibatadas, e naquela época os açoites eram usados um chicote, e na ponta daquele chicote havia um pedaço de um ferro que era como lança. Agora imagina levar 39 açoites em seu corpo. Segundo estudiosos, vai dizer que cada açoite que dava em Jesus eram várias feridas que saíam no seu corpo. Segundo a história, vai dizer que depois desses 39 açoites no corpo de Jesus havia 468 feridas. Agora imagina alguém que foi açoitado, humilhado, ferido, machucado, mas mesmo assim ele não desceu da cruz. E o que me chama a atenção, que quando Jesus ali foi posto sobre a cruz, o diabo disse, olhou para aquela situação: mas espera aí, se eu não derrubei ele aqui na terra, pastor Fernando, quem sabe eu não derrubo ele da cruz. Havia dois sujeitos que estavam, um na esquerda e outro na direita de Jesus, e disse, se um deles disse, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-nos. Oh glória, oh glória. Mas quando da direita olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim, oh glória, quando entrares no paraíso. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? O que o diabo mais ele quer, derrubar você de uma forma espiritual. Oh glória a Jesus. Quando eu olho para a história, o ministério de Jesus, eu via Jesus carregando o peso da cruz, eu via Jesus carregando as marcas e as feridas, mas mesmo assim ele não deixou de ser cumprido a palavra. E uma coisa eu quero
quero dizer para você nessa noite: oh glória, pode fazer fofoca de você, mas não desça da cruz. Pode fazer mentira de você, mas não desça da cruz. Pode até mesmo te apontar, mas não desça da cruz. Pode até mesmo te humilhar, mas não desça da cruz. Pode até mesmo te perseguir, mas não desça da cruz. Pode até mesmo fazer fofoca de você, mas não desça da cruz. Deus está dizendo para você: não deixa de pregar a mensagem da cruz. Tem tanta gente que é movida pelo barulho, é movida pelo movimento, mas seja movido pelo evangelho, seja movido pela palavra. Deus está dizendo para você: tu pode estar no deserto, mas não desça da cruz. Tu pode estar na prova, mas não desça da cruz. Hoje Deus está olhando para você e dizendo, sem se importar com a circunstância, mas não deixa de carregar. Oh glória! Oh glória! Deus está olhando para você nessa noite. Pode se levantar, vizinha da direita, mas quem está carregando a cruz é você. Pode se levantar, vizinho da direita, mas quem está carregando a cruz é você. Pode falar da maneira que você se veste, mas quem carrega a cruz é você. Pode falar a maneira que você prega, mas quem carrega a cruz é você. Pode falar a maneira que você canta, mas quem carrega a cruz é você. Pode falar a maneira que você ora, mas quem carrega a cruz é você. Deus está dizendo: tem gente abandonando a cruz por qualquer jeito, tem gente abandonando a cruz por qualquer prova, tem gente que está abandonando a cruz por qualquer luta, mas hoje é noite de você se levantar, hoje é noite de você se erguer e começar a pregar a verdade, e começar a pregar a mensagem da cruz, e começar a pregar o evangelho genuíno. Deixa eu ver quem veio, deixa eu ver quem veio buscar a cruz, deixa eu ver quem veio pregar a mensagem da cruz, deixa eu ver quem veio. Oh glória, oh glória, Urabacalabacanda, Urabaiaçarabacalabacanda, Orebaiaçai. Deus está dizendo para você nesse momento: oh glória, é momento de você começar a analisar aquilo que Deus ele tem feito na sua vida, aquilo que Deus ele tem realizado na tua vida. Eu vejo que tanta gente que só bateu o vento na porta da tua casa e tem abandonado a cruz no caminho. É só bater a luta na porta da tua casa que abandona a cruz no meio do caminho. Jesus ele disse: negue a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Não, você não pegou. Você não pegou. Tem gente que está se negando a si mesmo, mas tem abandonado a cruz no deserto, tem abandonado a cruz no vale, tem abandonado a cruz na prova, tem abandonado a cruz na luta, tem abandonado a cruz no vento, tem abandonado a cruz no deserto, na adversidade. Deus está dizendo para você: hoje não, hoje é noite de você não descer da cruz. O que o diabo mais ele quer ver você abandonando a cruz no meio do caminho. O que o diabo mais ele quer que você envergonhe o evangelho. O que o diabo mais ele quer é que você viva na mentira. O que o diabo mais ele quer é que você viva na fofoca. O que o diabo mais ele quer é que você viva no deserto. O que o diabo mais ele quer é que você viva chorando. O que o diabo mais ele quer é que você viva sofrendo. Mas hoje você veio provar para Satanás que você não vai descer. Você não vai descer da cruz. Alaia Sarabaia, Orabacandorebaia Saia. Deus está dizendo para você: pode tentar te confrontar, pode tentar te humilhar, mas você não vai descer da cruz. Não vai, não vai. Quem veio carregar a cruz, quem veio buscar a cruz, quem veio buscar a mensagem da cruz, quem veio buscar o evangelho da cruz, quem veio buscar a palavra da cruz, quem veio
Ora, bacalabaia, saia. Não adianta bater no peito e dizer: eu prego a mensagem da cruz, eu prego o evangelho da cruz, mas só tem vivido na fofoca, só tem vivido na mentira, só tem vivido no oba-oba. Deus está dizendo: eu estou cansado do oba-oba. O negócio agora é viver no evangelho, o negócio agora é viver na presença e pregar a mensagem da cruz. Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra, deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem, deixa eu ver quem está entendendo esse evangelho, deixa eu ver quem está entendendo esse propósito. Deus está dizendo para você: hoje é noite de você reconhecer a mensagem da cruz. Você entender a mensagem da cruz. Aleluia. Há uma presença soberana nessa casa. Aleluia, é tão maravilhoso. Porque uma coisa que me chama a atenção: em momento algum Jesus deu para trás, em momento algum Jesus ele disse: é hoje que eu desço da cruz. Mas sabe o que me chama a atenção? Aleluia, que ainda tem crente que vive no evangelho de Jesus Cristo. Não, você não pegou. Jesus está dizendo para você nesse momento que é noite que você tem que abrir os seus olhos para a mensagem da cruz. Oh glória, oh glória. Sabe uma coisa que está me chamando a atenção nesse momento? É que quando Jesus ele estava ali, oh glória, na cruz do Calvário, o diabo disse: quero ver agora se tu desce da cruz, eu quero ver agora se tu abandona a cruz. Sabe o que me chama a atenção? Olha só, Jesus foi crucificado 3 dias antes da sua ressurreição. Que dia era esse? Era sexta-feira. E sabe o que me chama a atenção? O diabo olhou para aquele cenário e disse: eu venci a Jesus Cristo. O diabo disse: eu venci a Jesus Cristo. Mas uma coisa eu quero dizer para você: aleluia, tem tanta gente. Olha só, uma coisa que me chama a atenção, que só Jesus venceu. Oh glória, quando eu olho para a Bíblia, desde o livro de Gênesis, eu vejo a vida de Abraão, mas Abraão não venceu a morte. Eu vi a vida de Isaac, mas Isaac não venceu a morte. Eu vi a vida de Jacó, mas Jacó não venceu a morte. Eu vi a vida de José, mas José não venceu a morte. Eu vi a vida de Moisés, mas Moisés não venceu a morte. Eu vi a vida de Josué, mas Josué não venceu a morte. Eu vi a vida de Esther, mas Esther não venceu a morte. Eu vi a vida de Samuel, mas Samuel não venceu a morte. Eu vi a vida de Neemias, mas Neemias não venceu a morte. Eu vi a vida de Esdra, mas Esdra não venceu a morte. Eu vi a vida de Isaías, mas Isaías não venceu a morte. Eu vi a vida de Jeremias, mas Jeremias não vence a morte. Eu vi a vida de Amós, mas Amós não vence a morte. Eu vi a vida de Ageu, mas Ageu não venceu a morte. Eu vi a vida de Miqueias, mas Miqueias não venceu a morte. Eu vi a vida de Jonas, mas Jonas não vence a morte. Eu vi a vida de Malaquias, mas Malaquias não vence a morte. Eu vi a vida de Mateus, mas Mateus não venceu a morte. Eu vi a vida de Marcos, mas Marcos também não venceu a morte. Eu vi a vida de Lucas, mas Lucas também não venceu a morte. Eu vi a vida de João, mas João também não venceu a morte. Eu vi a vida de Paulo, mas Paulo também
não venceu a morte, mas quando eu olho para Jesus Cristo, a morte olhou para ele e disse: só tu não me venceu. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte, porque o diabo disse: matei Jesus. O diabo se enganou, porque Jesus é aquele que venceu a morte, e no terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos. Sabe que Deus está dizendo? Não há morte para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é vida. Sabe por quê? Porque ele olhou para Marta e ele disse para Marta: ei Marta, não se preocupa, eu cheguei no quarto dia. Para você Lázaro pode estar morto, mas saiba de uma coisa: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Viverá. Não, você não pegou. É Deus dizendo: tem vida na tua casa hoje, tem vida na tua família hoje, tem vida no teu chamado hoje, tem vida no teu ministério hoje. O diabo olhou para você e disse: eu tirei ela da cruz, eu tirei ele da cruz. É hoje que o chamado dela morre, é hoje que o ministério dele morre, é hoje que a casa dela morre, é hoje que a família dele morre, é hoje que eu paro aquela igreja, é hoje que eu paro aquele círculo de oração, é hoje que eu paro aqueles jovens. Mas o diabo precisa saber que quando Jesus venceu a morte, a vida sobre o altar, a vida sobre a igreja, a vida sobre o círculo de oração, a vida sobre os jovens, a vida sobre o altar, a vida sobre esse ministério, a vida sobre o teu chamado, a vida sobre o teu ministério, a vida sobre a tua casa. Deus está dizendo para você: levanta a tua cabeça hoje, levanta a tua mão hoje, porque tu vai viver o propósito, tu vai viver a palavra, tu vai viver o chamado. Deus está dizendo para você: tu vai atravessar o deserto, mas aí vai atravessar com a cruz do cavalo, tu vai atravessar esse vale, mas tu vai atravessar. Oh glória, oh glória. O diabo não vai derrubar você da cruz não, o diabo não vai humilhar você mais não, o diabo não vai desanimar você mais não, o diabo não vai entristecer você mais não. Pode se levantar o inferno que for, pode levantar o demônio que for, mas Deus está dizendo para você: é hoje que o macumbeiro vai voltar para casa, é hoje que o feiticeiro vai voltar para casa, é hoje que o bruxo vai voltar para casa, é hoje que o demônio vai voltar para o inferno, é hoje que a capetada vai perder, é hoje que o inferno vai perder. Ainda que 11.000 demônios venham se levantar contra você, mas a tua casa vai permanecer de pé, o teu chamado vai permanecer de pé, o teu propósito vai permanecer de pé. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão e dá glória, levanta a tua mão e adora. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a graça de Deus aqui hoje, eu sinto a presença de Deus aqui hoje. Eu quero dizer para você hoje, eu quero dizer para o teu coração hoje: a presença de Jesus está sobre a tua vida espiritual. O diabo tentou derrubar você, o diabo tentou tirar a cruz de você, mas hoje você veio aqui nessa noite bater no peito e dizer: é hoje que eu vou renunciar a si mesmo, eu vou tomar a minha cruz, eu vou seguir o evangelho, eu vou seguir a palavra, eu vou seguir a presença, eu vou seguir o propósito, eu vou seguir o chamado. Oh glória. Já tem gente que está recebendo essa presença hoje, já tem gente que está entendendo esse propósito aqui hoje, já tem gente que está entendendo esse evangelho aqui hoje. Eu quero dizer para você: você não vai parar de orar, você não vai parar de pregar, você não vai parar de profetizar, você não vai parar de adorar por qualquer luta não, você não vai parar de sentir para a presença por qualquer deserto não, você não vai parar de adorar por qualquer afronta não. Ei,
É hoje que o mentiroso vai cair por terra. O fofoqueiro vai cair por terra. E a glória dele vai descer. A presença dele vai descer sobre você. Deus está dizendo: a tua história não vai ser apagada. O teu chamado não vai ser apagado. O teu propósito não vai ser apagado. É noite de você levantar a tua cabeça. É noite de você começar a viver o propósito. Sabe o que o diabo mais ele queria? Era arrancar a cruz de você. Mas ninguém vai arrancar a presença de você, não. Ninguém vai arrancar o propósito de você, não. Ninguém vai arrancar o chamado da tua vida. Deixa eu ver quem já pegou. Deixa eu ver quem já recebeu. Deixa eu ver quem já entendeu esse propósito. Deus está dizendo: o traidor vai cair por terra. O falso vai cair por terra. Ei, vai. Menácia, quem nemai, choquei, anaia, subiu, nemasei. Oh, glória, é coisa linda do céu, meu irmão. É coisa linda do céu, minha irmã. O que Jesus está revelando ao seu coração agora. O demônio olhou para você e disse: oh, glória, salva a ti mesmo e desça dessa cruz. Ei, Satanás, ele queria que você descesse dessa cruz. Ei, mas a posição que Deus te colocou, o homem não vai te arrancar. Não, você não pegou. Sabe de uma coisa? O que tem de gente lá fora se levantando só para colocar defeito. Mas eu quero dizer para você: ninguém coloca defeito naquilo que Deus operou. Ninguém coloca defeito naquilo que Deus levantou. Ei, oh glória, pode se levantar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, tentando colocar defeito na casa de Deus, na igreja de Cristo. Mas uma coisa eu quero dizer para você: ei, negue a si mesmo, tome a tua cruz e anda, por favor. Sabe por quê? O que tem de gente só colocando defeito em vez de adorar. O que tem de gente colocando, oh glória, só problema no meio do caminho, colocando desculpa no meio do caminho, e se esquece de adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas uma coisa eu quero dizer ao seu coração nesse momento, que é momento em que Deus está proporcionando para você abrir o teu coração e começar a viver os propósitos de Jesus Cristo. Ei, posso te falar algo? Oh glória, aquele que tem te confrontado é aquele que tem estado mais próximo a você, aquele que tem até mesmo colocado defeito em suas coisas, é aquele que tem estado mais próximo de você. E eu vou falar algo ao seu coração nessa noite, que Jesus está dizendo: ei, oh glória, o chamado que eu te dei na tua mão foi porque eu confiei na tua vida espiritual. E uma coisa eu quero dizer para você, oh glória, que é momento de você não sair vazio, mas de você sair cheio do Santo Espírito de Deus. Perdeu de dar glória, sabe por quê? Porque o próprio Jesus é aquele que colocou a cruz na tua mão. Pastor, que cruz é essa? É a cruz da promessa. Pastor, que cruz é essa? É a cruz do propósito. Pastor, que cruz é essa? É a cruz da presença. E sabe de uma coisa? O que tem de demônio lá fora se levantando para poder dizer para você: desça da cruz, desça da cruz. Mas o próprio Deus está revelando para mim e para você nessa noite que é momento de eu e você refletir e dizermos ao nosso coração: eu não desço da cruz por nada. Nem a morte parou Jesus,
Nem a morte parou Jesus. Nem a morte parou Jesus. Então não é qualquer prova que vai parar você. Não é qualquer luta que vai parar você. Pastor, o que tem de tristeza no meu coração? Ei, eu quero dizer para você, a tristeza não vai falar maior do que o teu propósito. A angústia não vai falar mais alto do que o teu propósito. Ou seja, é momento de você levantar a tua cabeça. Levantar a sua cabeça e colocar as coisas no lugar. Porque quem tirou não foi Deus, foi você. As coisas que estão fora do lugar não foi Deus que tirou, foi você. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje é a noite de você consertar aquilo que você fez de errado lá no passado. Eu pergunto de novo, é culto de quê nessa noite, irmãos? Culto de quê, irmãos? Então é culto de eu e você perdoarmos. Aleluia! Sabe o que Jesus ele disse? Se for necessário, perdoar 7 vezes 7. Derá chomen dehai que o defly amanto queimenai. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite? Ainda que tenha escorrido lágrima em sua alma, mas sabemos que tem um Deus que tem velado pela cruz que você tem carregado. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo. Nerei chokeam Maya soumineia nai Neplomina nesto que me chove de que onde fly subi Yan chukei Yanem yenokinai Yarman chukemei. Eu tenho permitido o diabo tocar naquilo que é mais precioso para você. Mas pastor, que absurdo é esse? Você não lembra de Jó? Jó perdeu todos os seus filhos, os seus bens e até mesmo sua esposa. Porque a sua própria esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas sabe o que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? É noite de você abrir o seu coração. Posso falar? Sabe o que tem acontecido dentro da sua casa? Você sabe. Você sabe o que tem acontecido lá dentro. Posso falar? Tem influenciado o que você tem vivido aqui fora. Sabe por quê? Porque aquilo que você passa lá dentro influencia o que você vive aqui fora. Como assim, pastor? Não precisa nem de eu apontar. E os irmãos sabem também que eu não sou disso. Mas posso falar? O que você tem passado dentro da sua casa tem influenciado até mesmo o seu trabalho. Eu já vou encerrar, para nós já entrarmos na ceia. Mas eu quero dizer para você que você só está aqui hoje porque ainda há propósito na sua vida.
porque ainda há promessa de Deus na sua vida. E sabe por que você está de pé? Porque você não desceu da cruz. Eu posso falar algo para você só para poder encerrar? O diabo tentou tirar a vida de alguém da sua família. Na verdade? Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque tem alguém que tem orado pela sua família. Você sabe disso. Já vou finalizar. Mas antes eu quero dizer aqui que o Espírito Santo está me falando. Que você tem entrado aqui hoje. Você pediu um sinal, não pediu? Você não pediu uma resposta? E o Senhor nessa noite está falando para você: ei, hoje eu vi os céus se rasgar. Eu vi um anjo com vestes brancas que ia diante de você. Eu posso falar mais claro? Eu entrego o microfone aqui. Você recebia em suas mãos uma carta branca. Você recebia uma carta branca em suas mãos. E sabe o que estava escrito nessa carta? Providência. Estava escrito providência. Sabe por que estava escrito isso? Porque Jesus viu que você passou pelo deserto, passou pela tribulação, mas permaneceu na cruz. Posso falar algo para você? Só viu o propósito quem é escolhido. E você é escolhido de Deus. Amém? Então hoje você tem a convicção e a certeza de que tem alguém que tem velado por você, que tem velado pela sua vida, que tem velado pela sua casa, até mesmo pelo teu chamado perante o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas bem alegre para o Senhor.